Olá, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, estamos aqui juntos para mais um estudo da palavra do Senhor. Nós vamos descobrir hoje o que é que o papai quer falar conosco dentro da sua palavra, né? E eu quero de antemão pedir a vocês que prestem muita atenção, porque o assunto de hoje é de muita importância, sabe? É muito importante para a igreja do Senhor, certo? Principalmente nos tempos de hoje, nos quais nós estamos vivendo, tá? Então, o assunto que nós vamos estudar hoje é algo da parte de Deus que é muito precioso para nós. Não que os outros assuntos não sejam, todos os vídeos que foram gravados anteriormente não sejam. Tudo que vem de Deus é bom, né? É perfeito, é agradável. Mas hoje eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Por isso que eu preciso que você fique até o final comigo, para entender o que é que o papai quer falar conosco hoje, certo? E se por acaso for necessário gravar um outro vídeo para dar continuidade, não tem problema. Eu só preciso que vocês realmente prestem atenção e entendam aquilo que o papai quer falar conosco hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre Jezabel. Muitos já ouviram falar sobre essa mulher. Inclusive tá na Bíblia, tá? Lá escrito no livro de 1 Reis, capítulo 16, né? Que começa falando de Acabe, o rei de Israel, né? O reino do norte de Samaria, o rei Acabe. E vai até 2 Reis, capítulo 11. É a história de Acabe e de Jezabel. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre esse espírito de Jezabel que ainda continua atuando dentro da igreja do Senhor. E todo o sistema diabólico que ela representa no mundo de hoje. Tá? Porque por mais que ela já tenha sido morta, como está descrito na Bíblia, lá no livro de Reis, tá? O seu espírito, a sua influência ainda continua agindo profundamente nos tempos de hoje na igreja do Senhor. Amém? Então vamos juntos começar esse estudo. Que vocês fiquem comigo até o fim, tá certo? Vamos lá. Na Bíblia, no livro de Reis, 1 Reis 16, começa contando a história do rei Acabe. O rei Acabe, filho do rei Omri de Israel, que assumiu o trono depois da morte do seu pai, né? 1 Reis, capítulo 16. Vamos lá. Versículo 29, começa assim. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Versículo 31. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, reconstruiu Jericó. Aqui já entra em outra passagem, né? Mas então, em 1 Reis, em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 até o versículo 33, a Bíblia vai falar de Acabe, filho de Omri, que reinou sobre Israel na cidade de Samaria, reino do norte, tá? E ele, por conta dos pecados dele, por causa do casamento dele com Jezabel, uma princesa idólatra, tá? Princesa dos Sidônios da Fenícia, por conta do casamento da união dele com Jezabel, uma estrangeira, ele acabou cometendo muito mais pecados do que os outros reis anteriores e acabou incitando a ira do Senhor mais do que os outros reis, certo? Então, assim, a Bíblia começa falando
desse reinado de Acabe em Samaria, tá? E o que acontece? Existia uma lei do Senhor onde os filhos de Deus, né, os hebreus, eles não poderiam casar com estrangeiros. Mas mesmo assim, Acabe ele não quis saber, ele infringiu o mandamento do Senhor e ele se casou com essa princesa da Fenícia chamada Jezabel, a filha de Itbaal. Eu fiz aqui algumas anotações para poder a gente entender. Quem era Jezabel? Uma princesa fenícia, filha do rei Atibaal. O nome Atibaal significa Baal está vivo. Então, o pai de Jezabel, além de ser rei dos Sidônios, né, rei da Fenícia, ele não era somente rei, mas ele também era sacerdote de Baal. O próprio nome dele, né, já significava Baal está vivo. Ele era rei e sacerdote dos Sidônios. A filha dele, a princesa Jezabel, se casou com Acabe. Mesmo Acabe sabendo da lei do nosso Deus que proíbe o casamento entre hebreus e estrangeiros, né? Mesmo assim, ele infringiu o mandamento do Senhor e ele se casou com Jezabel, né? Fez um acordo. Na verdade, foi mais uma aliança política em virtude do que estava acontecendo em Damasco, né? Então acredita-se que foi muito mais um acordo, uma aliança. Mas de qualquer forma foi quebrada o mandamento de Deus. O que aconteceu depois que Acabe se casou com Jezabel? Jezabel, ela era uma princesa idólatra, extremamente sedutora. Ela também era sacerdotisa de Baal e de Aserá, tá? Ela trouxe a idolatria para o povo de Israel. Ela trouxe a prostituição e também trouxe a imoralidade sexual no meio do povo de Israel. O seu casamento com Acabe provocou a ira do Senhor. Ela trouxe para Israel os seus sacerdotes e profetas de Baal, cerca de mais ou menos 450 sacerdotes de Baal e 400 profetas dela, todos idólatras, para dentro de Israel, né? E conduziu o povo à apostasia. Ela tinha tanta influência, amados, sobre o rei Acabe, que ela fez com que ele permitisse que ela construísse um templo a Baal dentro da cidade de Samaria, para que se pudesse cultuar a Baal, né? Se promover a idolatria, a Baal e a Aserá, de quem ela era sacerdotisa. Ela construiu um templo para Baal em Samaria, com consentimento de Acabe. Ela deu ordem para destruir os altares do Senhor em Samaria, tudo com ordem de Acabe, porque Acabe estava seduzido, influenciado, sendo manipulado por essa mulher. Ela queria, na verdade, extinguir o culto ao Senhor em Israel. Ela não queria somente que os deuses dela, ela não queria ter só o direito de cultuar os deuses dela na terra de Israel, sabe? Ela não queria somente que Israel ou que os ídolos dela tivessem os mesmos direitos que Deus em Israel. Mas o que ela queria era acabar de uma vez por todas com o culto ao Deus de Israel, lá em Samaria, né? Então ela promoveu a idolatria. Ela perseguiu e mandou matar os profetas do Senhor. E perseguiu e mandou matar também a todos que eram contra as suas práticas idólatras. Centenas de profetas do Senhor foram massacrados, perseguidos, massacrados e mortos por Jezabel, né? Jezabel, quando casou com Acabe e se tornou rainha de Israel, ela teve 3 filhos com Acabe: Acasias, Jorão e Atalia. E ela ensinou aos seus filhos as suas práticas idólatras. Inclusive, Atalia, sua filha, por exemplo, quando casou com Jeorão, filho do rei Josafá, do rei de Judá, também levou consigo seus costumes pagãos para o rei de Judá, quando se casou, né, com Jeorão, que era o filho de Josafá. E quase acabou com a dinastia de Davi, porque assim como Jezabel,
a filha mandou que se matasse, que se exterminasse todos os herdeiros da casa de Davi e usurpou o trono no reino de Judá. Assim como a mãe fez no reino do norte, ela fez no reino do sul, em Judá, a filha dela, Atilaia, né? Então, nós vemos aí uma mulher totalmente idólatra, que todo o interesse dela era destruir a casa do Senhor, destruir Israel, né? Acabar com o culto ao Senhor em Israel e se assentar no trono de Deus, né? Sedutora, manipuladora, perseguidora, assassina de profetas, né? Ela fez tudo que era mal, todo tipo de perversidade para afrontar o Senhor em Israel. Só que Deus levantou Elias, o profeta Elias, que foi o grande opositor a ela, né? O profeta Elias. Inclusive, no episódio do Monte Carmelo, que está lá em 1 Reis 18, é quando Elias confronta o deus Baal, que eles chamam de Deus, né? E naquele episódio, Elias invoca o nome do Senhor, Deus faz descer fogo do céu, né? E aí ele acaba matando os 400 profetas de Baal. Em seguida, Jezabel fica sabendo do acontecido e ela manda que vá atrás de Elias para o matar, né? E aí ele vai se esconder, ele vai ficar com o Senhor na caverna, tá? Porque ele sente medo, né, de enfrentar Jezabel. Mas aí a gente sabe que ele está ali sendo tratado pelo Senhor para que ele volte para combater a Jezabel e a sua idolatria em Israel, né, e restaurar o altar do Senhor. Então, um grande opositor que Deus levantou, que o nosso Senhor levantou contra Jezabel e todo o seu sistema que ela havia criado, e toda a sua idolatria, ele levantou a Elias, tá? Logo em seguida, Jezabel também influenciou Acabe a construir um palácio em Jezreel, né? Jezreel era o lugar onde tinha a vinha de Nabote. Então, ela induziu Acabe a construir um palácio lá em Jezreel. A palavra Jezreel significa Deus semeia, tá no livro de Oséias. É o lugar onde Deus semeia para ele, para colher para ele. Mas essa mulher, como o intuito dela era destruir a Deus e acabar totalmente com o culto ao Senhor em Israel, ela fez com que Acabe construísse um palácio em Jezreel, próximo à vinha de Nabote. E Acabe, ele despertou interesse na vinha de Nabote e foi propor a Nabote a comprar a sua vinha. Logicamente, todos conhecem essa passagem, Nabote ele não aceitou vender a sua vinha, né? E por conta disso, Acabe, muito triste, e Jezabel, vendo a tristeza de Acabe, e também porque ela queria acabar com aquela colheita de Deus, porque o nome Jezreel significa Deus semeia, ela queria acabar com aquilo que Deus havia semeado naquela terra, naquela vinha, tá? Então, o que foi que ela fez? Ela contratou testemunhas falsas, ela armou um julgamento falso, tá? Ela fez com que esses que fossem dar falso testemunho de Nabote, trouxesse acusações falsas contra ele, tá? E todo esse julgamento falso contra Nabote resultou com a morte dele e dos filhos dele, né? Então, ela promoveu um julgamento falso contra Nabote, contratou testemunhas falsas, acusações falsas e acabou por condenar Nabote e os seus filhos à morte, né? Só que a morte de Nabote e dos seus filhos trouxe consequências terríveis à casa de Acabe, culminando na morte de Acabe e também de seus filhos, como está descrito em 1 Reis, capítulo 29, capítulo 22, versículo 29, desculpe. A morte de Nabote, toda a sua história, está registrado em 1 Reis, no capítulo 21 em diante. Mas especificamente em 1 Reis, capítulo 29, capítulo 22, versículo 29, está relatando ali a morte de Acabe. Depois da morte, a morte de Nabote, desculpe. Depois da morte de Acabe, ela continuou reinando através dos seus filhos em Israel. Mas foi aí que o Senhor levantou a Jeú,
um oficial do exército em Gileade, escolhido por Deus, para trazer juízo de Deus à casa de Acabe. Jeú matou Jorão, limpou a casa de Acabe em Israel, no reino de Israel, assentou-se ao trono, tá? E erradicou o culto a Baal após ter feito a morte não só de Acabe, como dos filhos de Acabe. E se dirigiu ao palácio em Jezreel. Quando ele chegou nesse palácio em Jezreel, Jezabel já o esperava na janela para o afrontar, né? E é aí que é o fim dela e a sua morte. Então, a gente vê que logo em 1 Reis, no capítulo 22 e 29, acomete a morte de Nabote e dos seus filhos. E isso traz consequências terríveis a Acabe, né? E toda a sua casa. E aí depois que esse episódio acontece, vem uma guerra contra a Síria, onde o rei Acabe, ele se une com o rei Josafá de Judá e vai contra a Síria. E nessa guerra contra a Síria, Acabe, ele é ferido na guerra, né? E quando ele é ferido na guerra, o que acontece com ele? Ele volta carregado numa carroça para o seu reino e ele morre. E a Bíblia vai dizer, está registrado que os cães lamberam o sangue de Acabe que escorria da carroça no mesmo local onde Nabote foi morto com os seus filhos. Então a morte de Nabote ocasionou na morte de Acabe e de toda a sua casa, de todos os seus filhos, né? A ponto dos cães lamberem o sangue dele, no mesmo lugar onde Nabote havia morrido, né? E quando chegou o dia mesmo com a morte, né, de Acabe, você vê que o Senhor, ele está o tempo todo intervindo. Porque mesmo depois do julgamento e da morte de Nabote, o Senhor não deixou nem que Jezabel e nem que Acabe tomasse posse da vinha do Senhor. De maneira alguma, né? E em seguida, o que ele faz? Ele levanta Jeú, o Senhor unge a Jeú, que é comandante do exército em Gileade, né? Pede que Eliseu vá até ele e o unja. E ele foi escolhido por Deus para trazer juízo de Deus à casa de Acabe em Israel. Então ele matou o filho dele, Jorão, limpou a casa de Israel, né? Limpou a casa de Acabe no reino de Israel e se assentou no trono e erradicou, acabou com o culto a Baal, né? E após isso ele foi acertar contas com Jezabel. E é isso que nós vamos ver em 2 Reis, capítulo 9, do versículo 30 ao 37. 2 Reis, capítulo 9, do versículo 30 ao 37. Está escrito assim: Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel o soube, e eu vou ler porque é importante para a gente esse capítulo em tudo que vai ser ensinado hoje, tá? Então Jeú foi a Jezreel, e quando Jezabel soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelo portão, perguntou ela: Teve paz, Irim, que matou a seu senhor? Versículo 32. Ergueu ele o rosto para a janela e gritou. Jeú ergueu o rosto para a janela e gritou: Quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele e disse Jeú: Jogai-a daí para baixo. Ou seja, joguem Jezabel, né? Daí de onde ela está para baixo. Então os eunucos obedeceram a Jeú e jogaram-na para baixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e esses a pisotearam. Então observem os detalhes, porque o nosso papai, ele é rico em detalhes, tá? Então nós precisamos prestar atenção nos detalhes quando estiver lendo algo da parte do Senhor. Olha o que é que o nosso papai está dizendo aqui. Que os eunucos jogaram-na para baixo, obedecendo a ordem de Jeú, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e esses a pisotearam. Então, quando eles arremessaram a Jezabel
do palácio, né, da janela para baixo, e ela caiu, o sangue dela espirrou nas paredes e nos cavalos. E esses cavalos a pisotearam. Versículo 34. Então entrou Jeú, comeu e bebeu no palácio, e disse ele: pegai aquela maldita e sepultai-a, pois ela é filha de rei. Ou seja, apesar dela ter feito tanta maldade contra o próprio Deus de Israel e o povo de Israel, ela é filha de rei. Então ela precisa ser sepultada, tá? Ela pertence à família real. Você observa que o Senhor não considerou ela como rainha de Israel. Em nenhum momento ele aceitou essa união, esse acordo. Então Jeú chama ela de filha de rei, porque a considerava como princesa da Fenícia, filho do rei Etibal. 35. Quando, porém, foram para a sepultar, quando obedeceram às ordens de Jeú, os servos, e foram a sepultar, não acharam dela senão somente o seu crânio, os pés e as palmas da mão. Então voltaram e comunicaram-no a Jeú, que disse: esta é a palavra do Senhor, a qual o Senhor falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. 37. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, num terreno de Jezreel, de modo que não se poderá dizer, esta é Jezabel. Então veja o juízo de Deus contra Jezabel e presta atenção nos detalhes. Por que eu fiz questão de ler esse capítulo? Porque é o seguinte, amados, por mais que o Senhor tenha levantado Jeú para trazer juízo de Deus contra Jezabel, e ela foi morta nesse episódio, a carne dela foi morta, mas olha o que é importante a gente saber. Quando os eunucos jogaram ela de lá de cima do palácio, ao chão, tá? O sangue dela salpicou as paredes do palácio. O sangue dela salpicou os cavalos. E ela foi pisoteada pelos cavalos. Então aí fala que, apesar dela ter morrido, a carne dela, né, ter sido consumida, a influência dela espiritual continua até os tempos de hoje. Porque o sangue dela respingou nas paredes do palácio, daquele lugar, né? Então a influência, o sangue dela continua dentro de Israel, da igreja do Senhor. O sangue respingou nas paredes, parede fala de estrutura da casa de Deus, tá? O sangue respingou nos cavalos. Eu não sei se vocês sabem, amados, mas quando a Bíblia fala de cavalos, fala de mensageiros do evangelho, tá falando de líderes, de pregadores do evangelho. Então o sangue dela respingou nas estruturas da casa do Senhor, né, a casa do rei Acabe, tá? E o sangue dela respingou nos cavalos. E depois ela foi atropelada por esses cavalos, né? Então a influência de Jezabel, do espírito de Jezabel, é muito mais profundo. Ela existiu, ela foi essa mulher, tá? Que nessa época, a Bíblia diz que é cerca de 874 a.C., foi quando ocorreu o casamento dela com Acabe. Ela existiu, encarnada como uma mulher, mas ela morreu. Mas ainda hoje, a influência de Jezabel na igreja do Senhor é tão profunda que todo esse sistema foi criado, o sistema de Jezabel, tá? Para trazer corrupção à igreja do Senhor. Ainda tem influência nos dias de hoje. Todo esse sistema religioso corrompido é o sistema de Jezabel, que mantém preso os filhos de Deus. Então a sua influência continua dentro do sistema religioso. Entende, amados? Então o sangue respingou na estrutura da casa de Deus, tá? O seu sangue respingou sobre os líderes, né? Os cavalos, que são os mensageiros de Deus. Ela influencia, ela manipula, tá? E logo em seguida, no versículo 35,
né? Quando Jeú manda que os servos vá até ela para que ela seja sepultada, porque afinal de contas ela é filha de rei, ela tem sangue real, então ela merecia uma sepultura, né? Quando, porém, os servos foram para sepultar ela, acharam somente o crânio, os pés e as palmas da mão. Ou seja, os cães haviam comido Jezabel, tá? Então, olha só, ficou somente o crânio, as palmas das mãos e os pés. O crânio, meu amado, tá falando de mente, de manipulação da mente das pessoas. As mãos tá falando de obras, entendeu? E os pés está falando de caminhos. Então hoje existe um sistema de Jezabel dentro do sistema religioso, dentro das igrejas, onde ela manipula a mente de muitos e principalmente dos líderes que foram levantados por Deus para conduzir o seu povo a Deus. E de que forma? Manipulando as suas mentes. E quando ela manipula a mente das pessoas, ela altera as obras das mãos das pessoas e altera os seus caminhos. Então, ainda hoje, ela exerce influência manipulando as mentes, tá? Através das suas obras e dos seus caminhos. Por isso que só sobrou, os cães comeram tudo e só ficou, a sua carne foi comida e só ficou o crânio, as mãos e os pés. Porque o crânio fala das mentes, as mãos falam das obras das suas mãos e os pés falam de caminhos. E isso ela seduz o povo de Deus, manipulando, conduzindo eles, enganando eles dentro desse sistema religioso, para que eles se percam. Entendeu, meus amados? Tanto que em João 13, quando Jesus ele está naquela passagem onde ele vai lavar os pés dos discípulos, né? Ele se reúne com os discípulos em João 13, e aí ele vai lavar os pés dos discípulos, ele tira, né, a vestimenta de cima dele, e ele vai lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega próximo a Pedro, que é o primeiro que ele vai lavar, então o Pedro ele fala assim: não, Senhor, de maneira nenhuma tu vais lavar os meus pés, porque ele acha indigno, né, o Senhor vir lavar os pés dele. E aí Jesus diz: Pedro, se você não me deixar te lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: bom, já que é assim, então não lave somente meus pés, mas lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Porque mãos fala de obra e cabeça fala de mente. E aí Jesus diz: Pedro, você já anda tanto tempo comigo, né? Você já está lavado, o seu corpo já está lavado. Agora basta somente lavar os pés, para que, né? Para que os seus caminhos sejam lavados. Então, olha aí novamente aparecendo pés, mãos e cabeça. Então, nós precisamos ter as nossas mentes lavadas, as nossas mãos e os nossos caminhos. E quem nos lava é Jesus. Mas o espírito de Jezabel continua atuando hoje na casa de Deus, na igreja do Senhor, manipulando as mentes e conduzindo as obras e os caminhos das pessoas. Principalmente os líderes, que é onde ela ataca, principalmente os líderes, que foram aqueles que o Pai levantou para conduzir o seu povo a Deus. Entendeu, amados? Por isso que eu fiz questão de ler esse versículo, porque a influência de Jezabel continua até os dias de hoje. Todo esse sistema diabólico, o sistema de Jezabel nas igrejas, é para conduzir o povo ao engano. Então, é um espírito, sim, é um espírito demoníaco que atua nas igrejas, mas ela atua de que forma? Através de uma doutrina, inserindo uma doutrina falsa. Só um momento. Levantando falsos profetas, distorcendo os ensinos do Senhor e enganando o povo de Deus. Vamos mais a fundo.
Então, esse sistema, que é o sistema de Jezabel, ela levantou para enganar o povo. E nós vamos estudar justamente isso hoje. O Pai quer que a gente vá e entenda o que Jesus escreveu às 7 igrejas do Senhor em Apocalipse. Né? Tá bem claro lá. Apocalipse 2, a partir do versículo 18, carta à igreja de Tiatira, onde o papai vai falar justamente sobre esse sistema de Jezabel e que ele é totalmente contra esse sistema de Jezabel. E o sistema de Jezabel hoje que opera nas igrejas, ele será destruído de uma vez por todas. Então assim, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre Balaão, também Apocalipse 2, falando da igreja de Pérgamo, né? Apocalipse 2, versículo 12, carta à igreja de Pérgamo. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre os ensinos de Balaão, do falso profeta. E agora a gente vai estudar a carta à igreja de Tiatira, a partir do versículo 18, que é onde o Senhor fala a respeito da doutrina de Jezabel. Que a igreja de hoje, ela tolera os ensinos de Jezabel. E ele está chamando o seu povo para sair de dentro desse sistema. Entendeu, amados? Então, como é que esse sistema de Jezabel atua? A gente vai entender agora. Vamos lá. Apocalipse 2, carta à igreja de Tiatira, a partir do versículo 18. Olha o que Jesus fala para a igreja. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. A gente sabe que é o próprio Senhor Jesus. Olha o que ele diz para a igreja de Tiatira: Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Porém, versículo 20, tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, amados, veja como é que a doutrina de Jezabel, dessa mulher, o espírito dela ainda atua hoje na igreja do Senhor, no meio do povo de Israel, através dos seus ensinos. Ela atua trazendo um falso movimento profético, um ensino falso de profecias. Ela ensina a idolatria e ela ensina a imoralidade sexual. Ela atua nesses 3 campos, tá? Aqui o Senhor está dizendo, ó, versículo 20. Vocês toleram Jezabel no meio de vocês. Uma mulher que se diz profetiza, mas não é. E com o seu ensino, ela engana os meus servos. E ela seduz eles a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui eu quero fazer um parêntese. Quando se fala do espírito de Jezabel, não está se falando de mulheres pregando na igreja. Ela não atua só sobre as mulheres, então não tem a ver com mulheres pregando na igreja, sabe? Como muitos pensam. Ah, porque só quem pode pregar é homens, onde tem mulher tem Jezabel, tá errado. O espírito de Jezabel atua sobre todos os filhos de Deus que fazem parte do sistema deste mundo e que estão corrompidos. A todos, tá? Agora ela ataca principalmente os líderes, os que estão na frente conduzindo o povo, os que foram levantados como reis e sacerdotes do Senhor para pastorear o teu povo. A esses é o que ela principalmente ataca, para poder levar o povo ao engano, tá? E de que maneira? Ela atua com um falso movimento profético, trazendo os profetas dela, os falsos profetas, para ensinar o que é falso ao Senhor.
tá? E hoje a gente vê muito isso, amados. Profetas que se dizem ser de Deus, que estão no meio do povo de Israel, tá? Profetizando mentiras. O Senhor fala o tempo todo sobre isso, tá? No livro de Jeremias, por exemplo, em Jeremias 14, ele alerta sobre profetas que dizem que o Senhor falou quando o Senhor não falou, tem visões que dizem que é de Deus quando não é de Deus, e que a gente precisa tomar cuidado com eles. Porque eles estão no nosso meio, eles foram corrompidos por Jezabel. Entendeu? O Senhor, quando levanta, amados, um profeta, pode olhar na Bíblia. Profeta Ezequiel, profeta Jeremias, Miqueias, Obadias, muitos profetas. Quando ele levanta, é para denunciar o povo de Israel. Um profeta de Deus, ele é levantado para ser boca de Deus na terra. Tá? Transmitir o que o Senhor quer falar ao povo. Então o profeta, ele é levantado, se você olhar no Velho Testamento, para denunciar os pecados do povo, para ensinar ao povo as verdades de Deus, ensinar o que sai da boca de Deus, transmitir ao Senhor, tá? E assim conduzir o rebanho, né? O profeta de Deus, ele tem que estar alinhado com o Senhor, falando aquilo que o Senhor quer falar. Os profetas na Bíblia, no Velho Testamento, eles estão sendo levantados para convidar o povo ao arrependimento, a se voltar para Deus, a se voltar para o Senhor, a reconhecer a Deus, reconhecer os seus pecados e se voltar para Deus. Um profeta de Deus, ele denuncia os pecados e faz o povo de Israel continuar no caminho do Senhor, cumprindo as leis do Senhor. Mas o que hoje nós temos, na maioria das vezes, é um movimento profético falso, ensinando as nações a corromperem a Israel, né? Ensinando a corrupção espiritual, ensinando a manipular o mundo espiritual, com ensinos de tipo acessar dimensões, unção, a manipular o mundo espiritual, né? Ensinando coisas distorcidas, porque assim, o poder de Deus existe, mas não é o foco. Deus fala através dos seus profetas? Fala, claro que fala. Mas como que a gente vai saber se aquele homem é um profeta de Deus ou não? A sua conduta de vida. Ele precisa ter vida com Deus. Ele precisa ter passado pelo processo. Ele precisa ter sido lavado, purificado, santificado pelo Senhor. Ele precisa ser um com Deus. Ele precisa ser filho de Deus. Ele precisa ter autorização do Senhor para estar profetizando ao seu povo. Então o que a gente tem hoje é um falso movimento profético. Existe até igrejas de revelação. E tem muitas pessoas seguindo esses homens. Porque ele revela, vamos dizer, o meu CPF. Até o diabo sabe o meu CPF, amados. Porque ele revela alguma coisa da minha vida, então agora pessoas o seguem por causa da revelação. Amados, cuidado com o falso profeta. Cuidado com esse movimento profético falso que ensina você a ser espiritual e não ensina a andar nos caminhos do Senhor. Precisamos tomar cuidado com isso. Porque, por exemplo, quando eu gravei o vídeo falando sobre Balaão, a Bíblia diz que Balaão era um profeta levantado por Deus, era um profeta respeitado entre as nações daquela época, tá? Ele era requisitado pelos reis, né, das nações para estar profetizando. O que ele profetizava acontecia, tá? Balaão, ele ouvia Deus, ele viu o anjo do Senhor, ou seja, ele viu o próprio Senhor Jesus pré-encarnado diante dele, né, uma teofania, porque o anjo do Senhor, quando tá lá falando de Balaão, aparece a letra A de anjo do Senhor em maiúsculo, então a gente entende que foi o próprio Senhor Jesus que apareceu para Balaão, tá? Então, é como se ele tivesse um ministério internacional, ele fosse conhecido por muitos, né? Ele acertava as profecias, tanto que quando o rei de Moabe pediu para ele profetizar
né, contra Israel e amaldiçoar Israel. O próprio Senhor falou com ele e disse que ele não fizesse, porque era o povo escolhido dele, e fez com que ele abençoasse ao invés de amaldiçoar, porque se ele amaldiçoasse, iria acontecer. Ele foi um profeta levantado por Deus. Só que a Bíblia chama ele de falso profeta. E agora? Ele ouvia Deus. Ele viu Jesus. Mas a Bíblia chama ele de falso profeta. E o Senhor mandou a espada contra ele. E ele foi morto. É só vocês assistirem o vídeo que eu gravei, né, sobre a igreja de Pérgamo. Ou seja, todo mundo que olhasse para ele ia dizer, nossa, ele é um profeta de Deus, esse homem realmente, ele tem Deus, ele é de Deus, entendeu? Ele é um homem de Deus, mas a Bíblia chama ele de falso profeta. Por quê? Porque ele ensinava as nações a corromper Israel. O ensino dele era falso. Você observa que Balaão se corrompeu. Por conta das riquezas, ele se corrompeu. E ele foi morto pelo Senhor. Então precisamos tomar cuidado. Existem pessoas cristãs, tá? Que estão na igreja, mas que vão atrás de profetas para estar lhe revelando coisas. O Senhor, ele não vai ter o trabalho de levantar um profeta somente para estar revelando a sua vida, amados. O Senhor revela? Revela, mas não assim. Nós precisamos examinar a conduta do profeta. Nós precisamos examinar se tem fruto de Deus ali, se ele é realmente de Deus pelos frutos. Não foi isso que o Senhor disse pra gente? Que a árvore boa se conhece pelos frutos. E hoje o tempo é de arrependimento. Desde agosto do ano passado, quando o Senhor me convidou de novo, o papai me chamou para gravar de novo, que ele tem convidado o seu povo a se arrepender dos seus maus caminhos. Tem convidado o seu povo a se humilhar diante do Senhor, a clamar ao Senhor, a fazer techuvá, ou seja, voltar ao estado original, voltar para o jardim. Ele tem convidado o povo a se arrepender e buscar o relacionamento com Deus. Ele tem chamado os seus para fora desse sistema de Jezabel, para poder se relacionar com o Senhor e para que ele possa se revelar para essa pessoa fora do sistema, amados, na sua casa, em relacionamento com Deus. Então o profeta que está alinhado hoje com o Senhor está convidando ao povo a se arrepender, a fazer jejum, a clamar a Deus e se voltar para Deus. Entende, amados? Buscar o relacionamento com o Senhor. Então, Jezabel, ela atua direto com esse falso movimento profético, ensinando o que é falso, doutrinas de homens, trazendo mistura para o povo de Deus. Ensina também a idolatria. De que forma? Meus amados, o Senhor nos criou como filhos adoradores. A nossa essência é adorar a Deus, como está escrito lá em João 4, que o Senhor ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração é a nossa essência, a adoração a Deus, em relacionamento com Deus. Mas a gente sabe que por conta do pecado, o diabo, né, o inimigo das nossas almas, assumiu o lugar de Deus. Então, a menos que a gente faça o caminho de volta ao jardim e se torne um com o Pai, a gente não está adorando a Deus. Entendeu, meus amados? Então, nós somos filhos que nascemos para adorar, mas adorar somente ao Senhor. E na falta de Deus, nós adoramos outros deuses. E Jezabel atua ensinando a idolatria na igreja, principalmente a idolatrar o seu líder e pegar ele e colocar no lugar de Deus, como se ele fosse Deus. E promover a idolatria no meio do povo de Deus. Olha que você pode cometer idolatria com qualquer coisa, não só com pessoas. Pode ser com o seu líder, o seu pastor,
Pode ser idolatrar a você mesmo como Deus, quando você ama a si mesmo mais do que qualquer outra coisa, tá? Idolatrar uma outra pessoa, um marido, um filho, uma casa, um carro, um bem que você tem, idolatrar o dinheiro. Nós somos seres adoradores. E quando não estamos com Deus adorando a Deus, nós estamos adorando outras coisas. E o que é que Jezabel faz? Faz com que a idolatria esteja na igreja no momento que nós adoramos o nosso pastor, aquele líder que está na frente da obra como se ele fosse Deus. Observe, amados, na palavra de Deus diz que nós temos essa tendência à adoração, à idolatria, né? Então, assim, quando perguntavam a João Batista, perguntavam a ele assim, você é o Cristo, né? Você é o Cristo que está por vir? Você é Elias? Ele dizia, não, eu não sou. Não, eu não sou. Eu não sou. Você entendeu? Por quê? Porque quando o líder, ele aceita esse lugar no qual colocaram ele, ele permite a idolatria dentro dele, ele começa a se corromper dentro do sistema. Entendeu? Então, muitas pessoas hoje idolatram o seu líder que está na frente da obra e ficam totalmente dependentes deles. Colocam ele no lugar de Deus. É errado quem faz isso e é errado o líder que aceita esse lugar de conforto. A Bíblia fala o quê? O que é que Jesus ensina? Não chame ninguém de mestre, porque mestre só tem um, que é ele. Não chame ninguém de pai, porque pai só tem um, que é o que está no céu, o Pai Celestial. Entendeu? Então, assim, só existe um pastor, que é Jesus. Só existe um pai, que é o nosso Pai que está nos céus. Jesus é bem claro quando ele diz, os demais, vocês são irmãos, porque fazem parte da mesma família. Entendeu? Então, quantas igrejas tem por aí? Quantos templos religiosos onde eles se consideram pais espirituais dos membros? Tá errado, irmãos. Isso é idolatria. Então, Jezabel, ela atua ensinando a idolatria na igreja. E você acaba colocando o seu líder que está na frente da obra no lugar de Deus. Começa a ser dependente dele. E aí, esse líder que está de braços dados com Jezabel, manipula os membros, manipula as pessoas, seduz com as coisas desse mundo. Manipula e as suas obras acabam sendo obras más. E produz o engano, leva as pessoas ao engano, não leva as pessoas para Deus, tá? E também atua na questão da imoralidade sexual. Por quê? Porque você adultera com Deus. Nós somos aqueles que temos que estar casados com o nosso verdadeiro marido. O nosso marido é o Senhor. Quando nós permitimos essas coisas, nós fazemos aliança com o sistema desse mundo. Nós estamos em adultério com o Senhor. Nós estamos nos prostituindo, comendo da mesa de ídolos, ao invés da mesa de Deus. Quantos líderes aí que vocês conhecem, onde vem escândalos de adultério, que estão ali na frente pregando, né? Mas muitas vezes estão em fornicação, estão usando e assistindo pornografia. Então, assim, Jezabel, ela está por trás de todo esse sistema diabólico que governa a igreja do Senhor. E o Senhor, ele está avisando, vocês toleram ela dentro das igrejas, vocês toleram ela nas suas vidas e acabam sendo enganados e participando da mesa de ídolos. Entendeu? A Bíblia diz, amados, que, voltando para a questão do profeta, Balaão era um falso profeta.
A Bíblia diz que o seu ensino fazia com que as pessoas nas nações se corrompessem. Ele levava à corrupção espiritual em Israel, com ensinos distorcidos. E hoje existem muitas pessoas que se deixam levar por esse movimento profético. Então, assim, olha o que é que o Senhor está dizendo aqui em Apocalipse 2. Ele começa elogiando a igreja de Tiatira. Mas, no versículo 20, ele diz: tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela acaba enganando os meus servos e seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Olha o que o Senhor diz no versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Olha só, ele deu tempo para a igreja de Tiatira se arrepender da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, eu os lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela cometem adultério, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eu ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então veja, irmãos, o Senhor está alertando a igreja que ela está tolerando Jezabel e todo o seu sistema diabólico dentro das igrejas. E está adulterando com ela, principalmente os líderes que são manipulados por Jezabel. Desde o ano passado, eu volto a repetir, desde agosto do ano passado, quando eu voltei a gravar, que o papai me pediu, que eu tô falando sobre fazer techuvá, voltar ao estado original, voltar ao homem original, como era no jardim, um com o Pai, voltando ao jardim, que é o nome do meu canal. Nós precisamos fazer o caminho de volta para Deus e se tornar um com Ele, filho de Deus legítimo. Isso só é possível quando você atende o chamado do Senhor. Ele tem chamado a muitos, irmãos, para sair desse sistema e se relacionar com Deus no seu secreto. O lugar de cura para os filhos de Deus é a mesa com o Senhor. E é fora desse sistema. Um filho de Deus, ele não pode ficar dependente ao homem de Deus. Ele tem que ter vida com Deus. Ele tem que ter relacionamento com o Senhor. Ele tem que ler a Bíblia. Ele tem que passar tempo com Deus. Ele tem que se deixar alimentar por Deus na mesa com o Senhor. E o Pai tem convidado a muitos a vir para fora desse sistema e ficar na sua casa se relacionando com Deus, buscando a Deus, para que o Senhor se revele para ele. Em relacionamento com Deus, você e Deus. Dependência, amados, confiança, temor é algo que só é para ser dado para Deus. A Bíblia diz que ia chegar um tempo onde todos seriam ensinados por Deus. Que não precisaria mais, sabe, que outras pessoas viessem a ensinar sobre Deus. Porque o próprio Deus iria nos ensinar, iria nos fazer conhecê-lo através do seu relacionamento com Deus. Entendeu, amados? Todos precisam se relacionar com Deus. E o Pai, ele tem chamado a muitos para sair desse sistema. Porque não há amizade entre Deus e o mundo. Não há amizade.
Você não pode ficar em cima do muro. Sabe, amados, o último vídeo que eu gravei, o Grande Reset, eu falei que existe algo do Senhor que vai ser realizado neste ano. O nosso papai, ele vai fazer uma santa convocação, onde ele vai convidar os seus filhos a refazer a aliança com Deus. E para refazer a aliança com Deus, se precisa quebrar a aliança com o mundo. Quebrar a aliança feita com Jezabel, com o mundo. Não dá para servir a Deus e servir ao mundo. Só existem dois reinos, amados, o reino das trevas e o reino de Deus. Não existe meio termo. O Pai está convidando esse ano aos filhos de Deus, a igreja do Senhor, a se posicionarem como filhos de Deus. Se você quer seguir a Deus e refazer a aliança com Ele e se tornar filho de Deus legítimo, você precisa renunciar às coisas deste mundo. Não existe acordo entre o sistema desse mundo e Deus. Não existe acordo, como está escrito aqui em 1 João, um versículo que todo mundo conhece muito bem. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, ela não é do Pai, mas ela é do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Não existe amizade entre nosso papai e o mundo, amados. Aquele que ama as coisas do mundo e tudo que no mundo há constitui-se inimigo de Deus, está no lado oposto a Deus. Então o Pai esse ano ele está cobrando posicionamento do povo de Deus. Se você é de Deus, você precisa renunciar às coisas deste mundo. Você precisa renunciar ao sistema deste mundo. Você precisa sair desse sistema diabólico, desse sistema de Jezabel. E buscar o relacionamento com Deus. Quando você se arrepende dos seus pecados, dos seus caminhos, reconhece a Deus e a seu Filho Jesus como Senhor e começa a seguir Jesus, Ele vai te lavar, Ele vai te purificar, Ele vai te santificar. Você vai ser crucificado na cruz com Cristo, morrer com Cristo e ressuscitar com Ele e se tornar filho de Deus, um com o Pai. E só a partir daí, meus amados, é que você vai começar a andar com Deus e Ele vai te ungir para que você possa agora ensinar as pessoas. Sabe, amados, uma vez eu escutei um pastor que ele dizia assim, que a igreja, ela se preocupa muito em fazer obreiros para a sua obra. Mas não é a igreja que faz obreiros, Senhor. Não é a igreja que faz obreiros, meus amados. É o Senhor. É o Senhor quem envia obreiros para a sua obra. É Ele quem prepara. É Ele quem lava, purifica, santifica e prepara o obreiro e envia para conduzir a sua igreja. Está escrito lá em João 4, né? Na passagem da mulher samaritana, quando ele diz para os discípulos, olha, vocês dizem que falta tanto tempo para a colheita, pois eu digo que os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Roguem ao Pai e peça a Ele que envie obreiros para a sua obra. É Ele quem envia, é Ele quem prepara, é Ele quem unge e envia o obreiro para a sua obra. E o que acontece hoje na maioria das igrejas que fazem parte do sistema, né, desse sistema religioso? O que acontece com ela? A pessoa prega o evangelho para ela, para essa pessoa, né, que está no mundo, prega o evangelho, aí ela vai para aquela igreja, começa a congregar, ali ela levanta a mão, aceita Jesus, né, e eles dizem que aceitou Jesus, pronto, já é o suficiente. Outro engano terrível. O apóstolo Paulo fala que você precisa desenvolver a sua salvação, então você só é salvo no final da jornada, então não no início. O novo nascimento não é no início, é no final
Depois que você passa pela cruz, morre na cruz e ressuscita com Cristo, é que você nasce de novo. Você vê que tudo está ensinado errado. Então vamos lá. Você aceitou a Cristo ali no meio da reunião. A partir daquele momento ele diz, você já ganhou sua alma? Então agora vamos atrás das outras almas para ganhar. Meu amado, nem a sua alma foi ganha. Você nem passou pelo processo com Deus. Nem a sua alma foi ganha. E ele já disse que você está pronto e preparado para ganhar outras almas. Aí o irmão, ele começa a buscar a Deus e ele começa a ter experiências com Deus, começa a ter revelações do Senhor. E aí de repente vem uma pregação, ele é usado por Deus para falar algo lá na frente. Aí vem alguém e diz assim, irmãos, você está tendo muita experiência com Deus, o seu chamado é de pastor, o seu chamado é de líder. E aí aquela pessoa é levantada a pastor e a líder, só por conta das experiências, da intimidade que ela tem com Deus, né? Eu nem gosto dessa palavra intimidade. O segredo é relacionamento, porque é diário, 24 horas por dia, é relacionamento em todo o tempo com Deus. Não só no momento de intimidade. Então eu não gosto dessa palavra intimidade. Tá? Eu me relaciono com Deus desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Ele é o meu Senhor, não só no momento de intimidade. Por isso que eu não gosto dessa palavra, intimidade com Deus. Tá? Então, pelo fato daquela pessoa buscar mais a Deus, ela começa a ter revelações do Senhor, então ela já é levantada a pastor, ou seja, ela nem passou pelo processo, ela nem foi limpa, ela nem recebeu a autorização do Senhor e ela já está pregando a muitos. Ela nem conhece a Deus profundamente como o Senhor quer e ela já está ensinando a muitos. A alma dela nem foi ganha e ela já está ensinando a muitos. E pois é, irmãos, o que tem de gente aí que acha que está salvo e não foi salvo, que acha que nasceu de novo e não nasceu, que acha que tem chamado para conduzir o povo e não tem, tudo isso faz parte da doutrina de Jezabel, do sistema de Jezabel nas igrejas. E o pai está falando, sai dela, povo meu. Sai do sistema e vem se relacionar comigo. O relacionamento com Deus é fora do sistema. E este ano é um ano em que todos os filhos de Deus precisam se posicionar. Se deseja buscar a Deus e refazer aliança com Ele, vai ter que renunciar ao mundo. Você escolhe, ou você fica no mundo ou você fica com Deus. O muro não pertence a Deus. Entendeu, amados? É um ano de posicionamento. O Pai esse ano ele vai trazer juízo sobre os falsos profetas. Eu gravei no último vídeo, muitos líderes vão ser recolhidos por Deus. Esse é um ano de juízo de Deus. E o Pai está dizendo, sai dela, povo meu, porque os que estiverem juntos no meio do sistema de Jezabel são coniventes, estão tolerando Jezabel e vão sofrer as consequências de Deus. E não sou eu quem estou falando. Está escrito aqui, a gente acabou de ler, eu vou voltar lá para Apocalipse 2, para justamente ler novamente onde nós paramos. Igreja de Tiatira, Apocalipse 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti que vocês toleram Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. 21. Eu lhes dei tempo para que se arrependam das imoralidades. Mas não quiseram se arrepender. Portanto, olha o que é que o Senhor vai fazer. Como eu falei no último vídeo, esse ano é um ano do juízo de Deus e de refazer a aliança com Deus. Vai ser o ano onde vai ser um ano de grande tribulação, tá? E vai ser o ano do reset de Deus.
onde ele está convidando o povo a refazer a aliança com ele e a andar com ele. E ele não pode, você não vai poder refazer a aliança estando no sistema de Jezabel, no sistema desse mundo. Olha a consequência. 22. Portanto, o lançarei num leito de dores. Nessa Bíblia minha aqui, eu uso a Bíblia Thompson, né, Almeida, corrigida, tá? E fala que ele vai lançar essas pessoas que toleram Jezabel dentro do povo de Israel, dentro das igrejas que toleram Jezabel, tá? Ele vai lançar num leito de dores. Essa Bíblia que eu uso está escrito leito de dores. Em outra Bíblia, por exemplo, da João Ferreira de Almeida, fala, vou colocá-los de cama. Na tradução Peshitta, que eu tenho a Bíblia Peshitta em aramaico, né, nos originais, na língua que Jesus utilizava quando estava com seus discípulos, fala que o Senhor vai colocá-los num caixão. 22. Portanto, lançarei num leito de dores, bem como colocarei essas pessoas em grande tribulação, os que com ela adulteram e não desejam sair do sistema, caso não se arrependam das obras que ela imita. Que ela imita não, que ela incita a igreja do Senhor a fazer. Desculpe. 23. Eu ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amados, de Deus, com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Ele esquadrinha os corações e a mente, aqueles que estão fazendo coisas em oculto, que dizem que são de Deus e não são, que conduz o povo ao erro, que aparentemente tem aparência de Deus, mas no seu interior são como lobos devoradores, que dizem, como está escrito em Mateus 15, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e ensina doutrinas de homens e anulam os mandamentos de Deus. Induzem o meu povo ao erro. O Senhor está vendo. Está escrito aqui que ele é o que esquadrinha a mente e o coração, e ele vai dar a cada um de vós segundo as vossas obras. Aqui está falando de morte, amados. Está falando de colocar no leito. E não morte somente ao líder, mas aos seus filhos. Está falando de grande tribulação para quem insistir em continuar no sistema de Jezabel. 24. Eu digo, porém, a vós, os demais que estão na igreja em Tiatira, a todos quantos não se contaminaram com a doutrina de Jezabel e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga eu não porei sobre vós. Ou seja, o Senhor ele está aqui dizendo que aqueles que não seguirem a Jezabel, mas aqueles que permanecerem em Deus, firmes no Senhor, o Senhor está chamando para te libertar das cargas. Ele não vai te tirar de uma carga pesada do sistema religioso para te colocar outra carga. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não vou pôr sobre vocês outra carga. Eu estou chamando vocês para serem livres. Livres para voar com o Pai. E só quem pode libertar é o Filho. Está escrito em João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o único que pode nos arrancar do reino das trevas e nos levar para o reino da luz é Jesus. E Jesus diz, vinde a mim que eu vos aliviarei. Vinde a mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e aí sim vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então o Senhor, ele não está te tirando de um sistema que te coloca uma carga pesada para carregar, para te dar outra carga. Ele está te chamando para te libertar, para que você o conheça profundamente e se torne um com ele, filho de Deus legítimo. Em outra passagem, Jesus diz que o que ele carrega dentro dele são os mandamentos de Deus, e os seus mandamentos não são pesados. O que Jesus fala dos fariseus em outra passagem? Que os fariseus, os religiosos, eles vão colocando cargas sobre nós, doutrinas de homens que nos torna difíceis de carregar, e eles nem com o dedo ajudam a gente a carregar essas cargas. E nem eles entram no reino de Deus e nem deixam a gente entrar no reino de Deus, a quem quer. Amados, o sistema de Jezabel é um sistema de corrupção espiritual, é um sistema caído, e o Senhor, ele vai destruir esse sistema. E é por isso que ele está dizendo, sai do meio dela, povo meu, porque quem estiver lá dentro, conivente, vai sofrer as consequências do Senhor. Nós não nascemos para ser controlados, meus amados. Os filhos de Deus nasceram para ser livres, para voar com o Pai. Livres, não para ser controlados, nem ser manipulados com as nossas mentes, manipularem as nossas ações. Amados, são cargas tão pesadas que são colocadas sobre nós dentro do sistema. Um dia eu fiz parte do sistema. Eu também já fiz parte de congregações. E eu conheço pessoas que são, nossa, amam tanto a Deus, estão na casa de Deus, servem a Deus, estão ali disponíveis para tudo. E às vezes são colocadas sobre elas cargas tão difíceis, atos de serviço. O Pai está preocupado com atos de justiça dos santos e não atos de serviço. Aí a pessoa começa a frequentar determinada denominação, o pastor levanta ela para colocar na obra e vai colocando coisa para ela fazer, mais serviço, mais serviço, mais serviço, e ela não tem tempo para buscar Deus. Só um momento. Ela não tem tempo para buscar Deus, para se relacionar com Deus. Ela não tem tempo nem para a família dela. Porque é líder disso, líder daquilo, evento disso, evento daquilo. E ela tá lá. Muitos acabam até doentes, com estafa. Porque tem que fazer a obra do Senhor. E vai botando mais serviço, mais serviço, mais serviço. Meus amados, o lugar de Deus é um lugar de descanso. O Pai, ele não está preocupado com nossos atos de serviço, ele está preocupado com nossos atos de justiça. Obviamente, se você faz o processo de volta e você se torna filho de Deus, você tem prazer em servir ao Senhor. Todo filho de Deus é um servo de Deus. Mas desse jeito você está sendo tirado da presença do Senhor. Tudo isso é feito para que você não tenha tempo de buscar a Deus, enganando você e dizendo que você está fazendo para Deus. E o que tem de gente ferida nas igrejas, cansada, exausta. Um tanto de serviço para fazer e não consegue dar conta, e sempre acha que é pouco, que tem que se dedicar mais para o Senhor. E não tem tempo para cuidar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Estão sobrecarregados porque esse é o trabalho de Jezabel, para que você não tenha tempo para ler a Bíblia, ceiar com o Senhor, para que você não tenha tempo de buscar a Deus e ter um relacionamento com Deus, para que seus olhos não sejam abertos e você seja conduzido por um pastor ao erro e ache que está salva quando você não está salva. É por isso que muitos vão chegar lá, como está escrito em Mateus 7, e vão dizer: Senhor, Senhor, mas eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer: afasta de mim porque eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço você? Você não ia ceiar comigo? Você não estava se relacionando comigo? Amados, tudo isso que eu estou ensinando a vocês, não estou ensinando a ser rebelde. Porque muitos confundem isso como rebeldia. Aí eu vou me rebelar agora.
Amados, eu estou chamando vocês a um relacionamento com Deus, que é tudo que o Senhor quer. Ele está chamando o povo a se arrepender, a atender o chamado dele, sair do sistema antes que seja tarde. Você só vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus fora do sistema, na mesa com Deus, a mesa que é o lugar de cura. Relacionamento com Deus. Então aqui ele está dizendo, eu digo vocês, porém, versículo 24, aqueles que estão em Tiatira, mas que não seguem essa doutrina de Jezabel e não conhecem as profundezas de Satanás, que eu não vou pôr outra carga sobre vocês. Eu estou chamando vocês para te limpar, para te libertar do sistema. Versículo 25. O que tendes, retenha até que eu venha. Ou seja, aguente firme, saia do sistema, comece a se relacionar comigo e aguente firme, vá até o fim, até que eu venha. Versículo 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Ô glória! Você quer ser enviado para as nações com poder e autoridade de Deus para governar as nações? Você precisa sair do sistema. Você precisa fazer techuvá, entrar no processo com Deus, fazer o caminho de volta para Deus, se tornar filho de Deus, ser ensinado por Deus. Você precisa seguir Jesus para que Jesus te revele toda a verdade. Para que você chegue até a estatura de varão maduro e seja ungido por Deus e receba dele poder e autoridade sobre as nações. Muitos dizem e oram a Deus pedindo que lhe entregue as nações. Mas como que o Pai vai entregar as nações na mão de crianças que não estão prontas e preparadas por Deus para reger as nações, para ensinar a verdade, para conduzir o povo a Deus e lhes dar a vida eterna por meio de Jesus Cristo? Antes de eu pensar em ensinar alguém, eu preciso ganhar a minha alma, eu preciso passar pelo processo, me tornar um com Deus. A minha alma precisa ser ganha para depois eu ir ganhar as outras. Como eu posso ensinar sobre Deus para as pessoas se eu não conheço, amados? Eu preciso ser curado para poder curar. É Deus quem envia os obreiros para a igreja, quando esses já estão prontos, preparados e ungidos pelo Senhor, para exercer poder e autoridade de Jesus sobre as nações. Oh Deus, glória a Deus, aleluia. Vou repetir o que ele diz no 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Versículo 27. Com vara de ferro ele as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiros. Assim como eu também recebi a autoridade de meu Pai, eu darei autoridade para essa igreja que permanecer até o fim. E Jesus diz que nós somos a igreja do Senhor. A casa de Deus não é, desculpe, amados, paredes. O templo de Deus somos nós, a casa do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E assim como o papai deu autoridade a Jesus para governar as nações, ele vai dar essa autoridade para nós. Se permanecermos fiéis até o fim e fizer o processo de volta para Deus, se arrepender, através do arrependimento é o primeiro passo. Versículo 28, eu também lhe darei a estrela da manhã. Você não terá só poder sobre as nações, mas você vai ter a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Deus. Você vai ter Deus. Você vai ter Jesus dentro de você. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a mesma coisa eu repito, quem tem ouvidos, ouça o que está sendo dito hoje. O Pai não terá culpado por inocente. Eu estou aqui como atalaia do Senhor, como filho de Deus, para estar transmitindo aquilo que o Senhor quer falar para as igrejas no dia de hoje. Existe um sistema corrompido, religioso, um sistema governado por Jezabel, tá certo? Onde o intuito é conduzir as almas de Deus à perdição, ao inferno, tá? Permanecer com elas escravizadas no reino das trevas, enganando elas, e o Senhor está aqui chamando vocês para saírem do sistema, dizer que vocês estão tolerando Jezabel e ele não quer que tolere Jezabel. Ele está chamando vocês para fora do sistema de Jezabel, para vir se sentar à mesa com eles, se relacionar com eles e se alimentar de Jesus, que é o verdadeiro alimento, para que você faça o processo de volta ao jardim e possa ser selado por Deus, se tornem um com ele e receba de Deus autoridade sobre as nações e passe a tê-lo. É isso que o papai está chamando. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é um ano de decisão. O pai está convidando cada um de nós a estar no vale da decisão. Vocês vão precisar se posicionar. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. O pai, ele fala em Apocalipse, ou você é quente ou você é frio. Se você estiver morno, eu estou a ponto de te vomitar. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas. E engana-se, amados. Eu quero deixar um alerta para finalizar. Muitas vezes a gente tende a achar que o outro está errado. A gente tende a achar erro na outra pessoa. A gente tende a achar o maligno, ele leva a nossa mente a lembrar de alguém que se corrompeu e que está no caminho errado. Mas hoje o pai está chamando você a examinar a si mesmo. Você pode estar cego. Você pode estar seguindo doutrina de Jezabel sem saber. Você está sendo cego e sendo guiado por outro cego. Você que acha que está salvo, pode não estar salvo. Você que acha que nasceu de novo, pode não ter nascido de novo. Você que diz que tem relacionamento com Deus, mas continua ouvindo ensinos de Jezabel, continua dentro do sistema, você ainda não se decidiu por Deus. Então examine-se o homem a si mesmo, foi isso que o apóstolo Paulo disse, para ver se nele existe realmente Deus ou não. Porque o primeiro passo é se arrepender dos seus maus caminhos, reconhecer a Deus e ao seu Filho Jesus e seguir a Jesus. É Jesus quem nos lava, nos purifica, nos santifica e nos torna filho de Deus. É Ele quem nos sela. Mas para isso acontecer, você precisa abandonar as doutrinas de Jezabel. Você precisa sair do sistema para se encontrar com Deus e estar à mesa com o Senhor. Ano de decisão, ano de posicionamento da Igreja do Senhor. Ano de juízo de Deus sobre aqueles que não ouvem a voz do Senhor. Amém, amados? Fiquem todos com Deus. Que o papai abençoe vocês. Um abraço.